O assunto de hoje é carícias. O que são carícias? Carícias são estímulos sociais dirigidos de uma pessoa a outra. Esses estímulos podem ser verbais, palavras, oi, como vai, tudo bem? Carícias são estímulos sociais. Não tem nada a ver com o conceito comum da palavra carícia, no sentido de um afago físico, não é isso. Pode até incluir isso, mas na análise transacional, carícia tem um conceito que vai além do simples toque físico. Palavra, um simples aceno com a cabeça, qualquer sinal que eu dê que mostre que eu reconheço que você existe é uma carícia. E já existem estudos na área da psicologia de que o ser humano, se não tiver carícias, principalmente crianças, se elas não recebem carícias, nesse sentido que eu falei na análise transacional, a pessoa pode morrer, pode ficar doente e morrer. Até a nossa imunidade depende de carícias para funcionar bem. Eu preciso me sentir valorizado, eu preciso me sentir reconhecido, eu preciso perceber que as outras pessoas notam a minha existência. Então, às vezes as pessoas falam assim, o contrário do amor é o ódio. Existe uma coisa pior que o ódio do ponto de vista da psicologia, é a total indiferença. Porque se eu odeio você, ainda é um sinal de que eu reconheço que você existe. Mas se eu negligencio você, se para mim você é indiferente, tanto faz você existir ou não existir, se eu sou indiferente a você, isso é muito pior que o ódio. Então, eu tinha uma professora de análise transacional que dizia o seguinte: se você quiser entender o comportamento do ser humano, comece pelas carícias. A partir do seu padrão de carícias, da maneira como você recebe, da maneira como você dá carícia, eu consigo entender boa parte da sua personalidade e do seu comportamento. Talvez eu tenha um retrato da sua personalidade a partir da maneira como você troca a carícia. Vou dar um exemplo. Você vive um casamento conturbado, você não sabe por que você sofre tanto na sua relação com o companheiro. Eu tenho grandes chances de descobrir o porquê você não é tão feliz quanto gostaria de ser. Por exemplo, você é a mulher, pode ser o homem também, mas como aqui a maioria é mulher, vou dar um exemplo de mulher. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de receber carícia. E você até pede carícia. Você fala para o seu companheiro, olha, eu gosto de receber cafuné na hora de dormir. Eu gosto de receber flores no meu aniversário. Eu gosto de um chocolate quente à noite antes de dormir. E você tem prazer em receber esse tipo de carícias. E quando você não recebe, você pede, você fala abertamente, olha, eu quero isso, isso e isso. Aí eu pergunto para você, como é que você dá carícias para ele, no caso? Ou para as outras pessoas? Aí você fala assim para mim, olha, eu tenho muita dificuldade de dar carícia. Eu tenho muita dificuldade até em elogiar uma pessoa. Meus filhos, por exemplo, eu não elogio. O meu marido eu não elogio, não mostro que eu admiro a pessoa dele. Os meus amigos, as minhas amigas reclamam às vezes que eu sou muito seca. Então, olha, uma pessoa que pede muita carícia, que gosta de receber carícias, mas não dá, não retribui, não fala, não nota a existência dos outros, é até indiferente, uma pessoa um pouco seca com as outras pessoas. Qual é a tendência que as pessoas vão ter em relação a ela? Afastamento, exatamente. Pessoas narcisistas vivem esse padrão ao extremo. Mas pessoas não narcisistas, por um processo de educação, da maneira como receberam carícias dos seus pais na infância, da maneira como perceberam a troca de carícias
no seu ambiente familiar de origem, as pessoas tendem a reproduzir na idade adulta o padrão de carícias que receberam durante a infância. Então, a partir da maneira como você recebe, você dá carícias, a partir do seu padrão de troca de carícias, eu tenho grandes chances de descobrir como vai a qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade da sua vida emocional. E como que a gente corrige isso? É um aprendizado, todo dia um pouquinho. Então eu vou aprender a fazer exercícios de dar carícias, mesmo que no começo seja algo forçado. Imagina você que é uma pessoa que não gosta de elogiar ninguém. Você gosta de receber, mas você não gosta de elogiar. Você não gosta de dar carícia. Então você vai fazer um exercício que no começo vai ser difícil para chuchu. Você vai chegar e vai falar: como eu gosto de ver você na minha frente. Uma pergunta por curiosidade: alguma vez você conversou sobre isso com seu marido? Olha, faz 30 anos que a gente está junto, ou faz 1 ano que a gente está junto, eu nunca ouvi você dizer que você me ama. O que é o padrão, a troca de carícias que muitos aprendem nas suas famílias de origem? Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu nunca ouvi meus pais dizendo para mim que me amavam. Na opinião de vocês, não ouvir "eu te amo", imagina você viver 50 anos num relacionamento e nunca ter ouvido "eu te amo". Imagina que vai ser a qualidade dessa relação. E agora eu vou mais um passo além. Qual vai ser o impacto de uma vida emocional assim na nossa saúde física? Coisas ligadas à dor. Existem vários trabalhos científicos mostrando que boa parte dos quadros de dor que levam uma pessoa ao médico são causados por questões emocionais, principalmente ligadas a relacionamentos de uma qualidade insatisfatória. E pessoas às vezes ficam meses na fila para aguardar uma consulta do médico, porque acreditam que vão receber do médico uma prescrição de um remédio milagroso que vai eliminar de uma vez por todas as suas dores no corpo. Só que vocês mesmos conseguiram aqui fazer essa relação, esse vínculo entre a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade da nossa vida mental e a nossa saúde física. Por que eu estou falando tudo isso? Ele recebe a prescrição do remédio, mas ele não consegue vincular a saúde física dele com o tipo de vida que ele está levando, no relacionamento, na questão emocional. Então as pessoas acabam botando toda a sua esperança num comprimido que ele acha que vai tomar uma vez por dia e depois de uma semana já está bem. Quando na realidade eu não sou contra os remédios, às vezes a gente tem que prescrever mesmo para diminuir o sofrimento emocional. Mas o objetivo do nosso grupo aqui é a gente conseguir refletir sobre a vida de uma forma mais profunda, para ver que muitas vezes, para eu melhorar das minhas dores físicas, eu tenho que avaliar como é que estão os meus relacionamentos. Às vezes, gente, não é nem relacionamento com o marido. Às vezes a pessoa fala assim: o meu trabalho é frustrante. Eu não me sinto realizado no meu trabalho. Eu me sinto usado, me sinto explorado no meu trabalho. Eu só trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas. Mas eu odeio o que eu faço. Eu já ouvi isso várias vezes. As carícias que ele recebe no trabalho são muito ruins. Às vezes são inexistentes. Ele não recebe nenhum elogio do chefe, do gerente, do colega. Ninguém nem sabe o que ele está fazendo lá. Ele não se sente valorizado pelo que ele produz. E às vezes ele não produz nada. Uma pessoa assim, que vive uma qualidade ruim no seu trabalho, não se sente valorizado, não se sente respeitado no seu trabalho, é certo
ele vai desenvolver um quadro físico. Pode ser de dores crônicas. Se ele já tem tendência a ter, por exemplo, câncer ou de algum outro problema de saúde, se ele já tem uma propensão genética, a questão emocional é um gatilho muito forte. Não estou dizendo que só a questão emocional vai causar câncer. Não é isso. Mas se ele já tem uma predisposição para alguma doença, a questão emocional funciona como um gatilho muito, muito, muito forte. O que acontece? A nossa imunidade diminui bastante. Então, carícias são essenciais na vida. E nós temos diferentes tipos de carícia. Nós temos carícias positivas e nós temos carícias negativas. Nós temos carícias condicionais e carícias incondicionais. Tanto as condicionais como as incondicionais podem ser adequadas ou não. Carícia negativa é tudo inadequado. Você só pode dar carícia positiva de forma alguma. Não, às vezes, você precisa dar uma carícia negativa desde que o momento seja adequado para isso. O seu filho não faz a lição de matemática e você vai dizer para ele. Você vai dar uma carícia positiva ou negativa? Negativa. Essa carícia negativa é adequada ou não é adequada? É adequada. Importante a gente saber dar carícias negativas também. Se eu não dou carícias positivas, não falo eu te amo, nada disso, e eu preciso de carícias para sobreviver, como é que esse relacionamento vai continuar durando? Isso é uma pergunta extremamente importante e exige raciocínio, exige reflexão. Como é que você mantém um casal, às vezes, 30, 40, 50 anos juntos, sem troca de carícias positivas? Vamos pensar em termos de carícias. O que acaba acontecendo no relacionamento quando eu não consigo carícias positivas? Eu vou buscar carícias negativas. Por que eu vou buscar carícias negativas? Porque carícias negativas, por piores que sejam, ainda possibilitam a sobrevivência. Mata é a ausência de carícias. Por isso que eu já vi casais em que o clima é horrível, casais que até se agridem fisicamente. Então vocês vão agora analisar o padrão de carícias de vocês, em casa, no trabalho, com os amigos, com os vizinhos e com vocês mesmos. Façam um cariciograma, analisem como é a vida relacional de vocês e comecem a mudar aqueles aspectos, aqueles pontos que vocês acham que precisa mudar. Uma pessoa que na sua infância foi educada, condicionada pelo seu ambiente familiar a receber carícias negativas, a trocar carícias negativas. Ele via os pais só trocando carícias negativas. Quando os pais se aproximavam dele, era só carícia negativa. Seu burro, hoje você não fez a coisa direito de novo, nossa, você não devia ter nascido, coisas assim. Quando essa pessoa se torna adulta, ele vai procurar como parceiro que reproduza o mesmo padrão de que teve na infância. Voltando para a questão das carícias negativas, por causa desse padrão que a gente aprende no nosso meio familiar, muitas vezes nós adoecemos inconscientemente para receber carícias de lástima. Ah, tadinho dele, de novo tá doente, de novo perdeu o emprego, de novo aconteceu uma desgraça na vida dele. É melhor do que indiferença. Pessoas que não receberam carícias adequadas e positivas ao longo da sua infância têm uma grande chance de exibir e de viver uma vida de sofrimento emocional para pelo menos receberem carícias de lástima. A depressão é uma doença, tem múltiplas causas, tem múltiplos fatores que reforçam a depressão, mas existem pessoas que acabam ficando deprimidas ou com um quadro parecido com depressão, porque quando ficam deprimidas,
outras pessoas assumem suas responsabilidades e dão carícias para ela, que se ela não estivesse naquele quadro, ela não receberia essas carícias. Então, inconscientemente, há pessoas que começam a apresentar um quadro de desânimo, tristeza, falta de vontade de trabalhar, porque essa é a única maneira que ela aprendeu para ter um mínimo de atenção das pessoas que com ela convivem. A diabetes tem causas orgânicas mesmo, às vezes com fundo genético. Diante disso que a gente falou, você vai analisar qual é o seu padrão de carícia. E a análise transacional tem um instrumento chamado cariciograma. No cariciograma existe uma linha horizontal e tem dar quanto eu dou de carícias para as pessoas. Aceitar. Eu aceito carícias das pessoas. O que é aceitar carícias? Você aceita carícias? Pedir, o quanto você pede carícias, você não está sendo cara de pau. É o direito de pedir as carícias que você quer. Porque existem carícias que as pessoas podem dar de bom grado, mas você não quer, você se irrita. E peça aquilo que você realmente gosta. Eu vou dar um exemplo. Não adianta eu te convidar toda vez para vir na minha casa comer pizza de mussarela se você é intolerante à lactose. Tá? Não é vergonhoso, não. Dar a si mesmo. O quanto você dá a si mesmo. Puxa, belo trabalho que eu fiz. O cabeleireiro fez um belo corte, eu estou bonita. E rejeitar carícias que você não gosta, você pode rejeitar. Você pode rejeitar carícias, tá? Então, você vai colocar um traço na vertical proporcional ao quanto você exibe esse tipo de carícia. Então, por exemplo, se você não dá carícias para as pessoas, você vai colocar uma linha bem pequena, vertical, ela é bem pequena. Agora, você é do tipo que toda hora você pede carícias para as pessoas. Então, você vai colocar uma linha alta no pedido. Qual vocês acham que é o padrão ideal para uma pessoa com uma boa saúde mental? Qual é o padrão ideal? É ter uma linha mais ou menos igual em todo. De repente você nunca entendeu porque as pessoas têm um certo comportamento com relação a você. Aí você faz o cariciograma em casa. Puxa, eu nunca tinha percebido isso. Eu não dou carícia para ninguém. Eu aceito legal. Eu gosto de aceitar. Pedir, tá lá em cima. É o pidão. Ah, que a pessoa toda hora. Não vai falar que eu tô lindo? Tá toda hora pedindo, mas não dá. Que áreas da sua vida relacional você pode investir mais? E pode mudar se necessário. Você vai ver como está o seu padrão de carícia. E é muito interessante porque você percebe coisas que você nunca tinha parado para analisar. E aí você vai começar a dizer coisas boas, positivas para você. Coisas que você gostaria que alguém dissesse